Queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e com a paz de Cristo Jesus, nosso Salvador, e os convido a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho que temos lido e meditado, o Evangelho segundo escreveu e registrou as obras de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, o apóstolo, no capítulo 8, leitura que farei dos versos 14 a 17. Esta sessão que fecha o primeiro ciclo de milagres de Jesus, registrado por Mateus. Mateus capítulo 8, versos 14 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de glória, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti nesta hora, suplicando a ação do Teu Santo Espírito, pois a Tua palavra, ó Deus, sem a ação do Teu Espírito, é como um sol que ilumina os olhos de um cego, é como uma sinfonia que toca para um surdo. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, abra os nossos olhos para que vejamos o brilho e o esplendor da Tua glória, abra os nossos ouvidos para que ouçamos, ó Deus, a bela sinfonia do Evangelho. E assim, ó Deus, também nós Te pedimos, abra os nossos lábios, como a Tua palavra nos diz, abra a boca, abra bem a boca e tá encherei. Que os nossos lábios, Senhor, sejam abertos, como o dos passarinhos em seus ninhos abrem o bico para receberem o alimento dos seus pais. Que nós, ó Deus, tenhamos os lábios dilatados para sermos alimentados pelo Senhor. E uma vez, ó Deus, tendo os nossos lábios desembaraçados do pecado e de toda impureza que há em nossa língua, possamos invocar o Teu nome. Senhor, primeiramente abra os meus lábios, para que eu fale segundo o Teu Espírito Santo ordenar. Que não fale, ó Deus, o homem na sua carne e fragilidade, mas que fale o Senhor no seu poder e glória, não obstante usando um vaso de barro. E abra, ó Deus, os lábios do Teu povo, para que oremos a Ti, Te bendizendo pela Tua graça, implorando as Tuas bênçãos e agradecendo com louvores, porque o Senhor é bom. Abençoa-nos, ó Deus, com o Teu Evangelho e com a aplicação dele através da obra do Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no início deste Evangelho, registrado pelo apóstolo Mateus, nós temos o aviso que Deus dá a José, o pai adotivo de Jesus, a respeito de quem era aquele menino que estava no ventre de sua noiva, a jovem Maria. O anjo do Senhor vem até José, conforme está no capítulo 1, e diz àquele servo de Deus que aquele menino é sobre quem havia profetizado Isaías, chamando-o de Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. E no versículo 21, em especial, José é orientado a não apenas desposar de Maria, mas ao assumir aquele menino como seu filho adotivo e em ele nascendo, dar a ele o nome de Jesus. E o anjo explica por quê. Porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles.
No texto que acabamos de ler, queridos irmãos, quando Jesus, após curar de uma febre a sogra de Pedro e realizar naquele mesmo contexto, naquela mesma circunstância, uma série de milagres, de exorcismos e curas, é demonstrado aos leitores do Evangelho que de fato Jesus cumpre aquilo que o anjo anunciou. Ele, de fato, é o grande salvador do povo de Deus, do pecado e das suas terríveis consequências. Meus irmãos, eu não estou com isso afirmando ou querendo afirmar que aquelas pessoas como a sogra de Pedro e as multidões que foram àquela casa em Cafarnaum, elas sofriam aqueles males em decorrência de pecados que elas mesmas tenham praticado. Não é isso. Nós sabemos que, de fato, a Bíblia nos diz que há pecados que geram enfermidades, mas nem sempre é assim. Contudo, meus irmãos, nós também sabemos que, quer seja de forma direta, em decorrência de um pecado que praticamos, ou de forma indireta, em decorrência do pecado que nós herdamos, da queda que nos foi transmitida desde Adão, pelo pecado original, pela miséria e corrupção do pecado que habita em nós e em toda a criação, todo o sofrimento do mundo, todas as lágrimas de tristeza derramadas, todo o mal, enfim, que nos acomete, é de alguma maneira relacionado ao pecado. De igual modo, o Evangelho, ao apontar para o pecado, quer nos mostrar algo que está acima e além do pecado e do seu poder. O Evangelho quer nos chamar a atenção para a libertação e a restauração do povo de Deus dos seus pecados, através da pessoa bendita de Jesus. Pois foi isto que anunciou o anjo: o menino se chamará Jesus, porque ele libertará o seu povo dos pecados deles. E não apenas da condenação decorrente do pecado, mas de todos os efeitos do pecado, como o sofrimento, as enfermidades e tudo aquilo que nos traz terríveis pesares ao coração. Meus irmãos, os efeitos do pecado foram originados diante de uma árvore, de um madeiro, quando Eva e seu esposo Adão sucumbiram à tentação do diabo, falharam em obedecer à palavra de Deus e tomaram o fruto proibido. Naquele momento o pecado entrou no mundo e passou para todos nós, trazendo toda sorte de miséria. Mas também o Evangelho nos mostra que diante de um madeiro, Jesus trouxe pelo seu sofrimento, pela sua obediência, a solução para o problema do pecado. Ele se fez pecado por nós, ele enfermou as nossas chagas e trouxe sobre o seu corpo, ferido na cruz, todas as consequências decorrentes da queda de Adão, para assim levar sobre ele o nosso pecado e nos libertar e nos restaurar. É esta a verdade que o Evangelho quer nos apontar ao fechar esta primeira série, ou este primeiro ciclo de relatos de sinais que Jesus fez, conforme o registro de Mateus. Jesus nos libertou do pecado para nos purificar, como ele fez com o leproso. Jesus se entregou para nos libertar do pecado, nos livrando de toda enfermidade e paralisia que nos impossibilita de ir a Ele, como Ele faz no caso do servo do centurião. Jesus se entregou para pagar o preço do nosso pecado, para nos libertar dos poderes das trevas, como nesta série de milagres que encerram este ciclo de narrativa. Esses relatos de milagres, meus irmãos, na verdade, ao serem registrados por Mateus, falando sobre a inspiração do Espírito de Deus, eles servem para demonstrar de uma forma muito clara, de uma forma muito vívida, que Jesus, ele tem autoridade. Vejam, este é o tema central dos capítulos 8 e 9.
A mesma autoridade que foi observada no ensino de Jesus, conforme temos ali na conclusão do Sermão da Montanha, no versículo 29 do capítulo 7, esta autoridade é demonstrada nos atos poderosos de Cristo. Ele não falava como os mestres, ele falava como quem tem autoridade, e ele demonstra o seu poder e autoridade por meio daquilo que ele faz. Ele purifica o impuro, ele chama os que estão longe e paralisados, impossibilitados de virem a ele, ele restaura o seu povo. A autoridade de Cristo é evidenciada, portanto, não apenas no poder demonstrado em milagres, em eventos sobrenaturais. Nós não podemos, queridos, fixar os nossos olhos no milagre em si mesmo. Porque, conforme eu tenho insistido, segundo o ensino do Evangelho, os milagres são sinais, eles apontam, eles sinalizam, eles direcionam nossa atenção, eles direcionam a mente e o coração do pecador para algo mais profundo e poderoso. A pessoa de Jesus, a obra que ele veio fazer em nosso favor. Percebam que nesta conclusão que Mateus coloca, que nós acabamos de ler, as duas formas anteriores usadas pelo Senhor para fazer os dois milagres anteriores são de novo demonstradas. Ele tocou no leproso e agora ele toca na sogra de Pedro. Ele deu a sua palavra de ordem para curar o paralítico, e agora com a sua palavra ele liberta as multidões oprimidas pelo poder das trevas. Ao relatar esta série de milagres, o evangelista Mateus, ele nos fala de uma mesma circunstância histórica, e é por isso que nós não devemos ler os versículos 14 e 15 separados dos versos 16 e 17. A nossa Bíblia da tradução Revista e Atualizada separa em duas seções, a cura da sogra de Pedro e muitas outras curas, mas nós percebemos que aqui nós estamos lidando com uma mesma circunstância narrativa e histórica no Evangelho. Jesus está em uma mesma data, em um mesmo dia, em um mesmo local, na casa de Pedro, realizando um primeiro milagre, e por causa da notabilidade, por causa do reconhecimento do poder de Jesus ao realizar este primeiro milagre, mais pessoas acorrem até ele e ele faz outros milagres. Portanto, é um contexto apenas. Vejam, meus irmãos, que Jesus está, conforme nos diz o verso 14, na casa de Simão Pedro, do seu apóstolo, na cidade de Cafarnaum. Ele toca com amor e compaixão na sogra febril e sofredora de Pedro, e ela é curada. E ele fala a sua palavra para as multidões que vão até a casa de Pedro, e eles também são curados. Mateus, ao concluir esta primeira parte, ou ciclo de milagres de Jesus, no capítulo 8, ele nos mostra então que a autoridade de Jesus, que é uma autoridade que purifica o impuro, como no caso do leproso, que é uma autoridade que chama o que está longe, como no caso da cura do servo gentil, do gentil centurião, é uma autoridade também dada a ele por Deus para restaurar, para libertar o seu povo do pecado e dos seus efeitos. Este é o tema desta última sessão, desta primeira série de milagres de Jesus no Evangelho. Jesus tem autoridade para restaurar o seu povo do pecado e dos seus efeitos. Ao realizar os milagres, portanto, Jesus está aqui nos mostrando de que maneira Ele restaura o seu povo, de que maneira Ele restaura a minha vida, a sua vida, a vida de alguém. Os milagres são sinais da obra de Cristo na vida dos pecadores. Aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele veio fazer na vida daqueles que sofrem por causa do pecado.
Percebam, meus irmãos, que em primeiro lugar, nos versos 14 e 15, fica evidenciado para que tipo de pessoa Jesus veio. Deus resiste o soberbo, mas Ele dá maior graça ao humilde. É o que nos revela a palavra de Deus. E Jesus, como Deus que se fez homem, Ele compadece em seu coração dos humildes e vai até eles, conforme vemos nesses primeiros versos. Embora Mateus, conforme tenho ensinado aos irmãos, não se preocupe tanto com as questões históricas no registro dos atos de Jesus, sua preocupação é mais temática e ele organiza as histórias regidas por temas e não propriamente em uma ordem temporal, cronológica. Os outros evangelistas, em especial Marcos e Lucas, que nos contam esta mesma história, têm uma preocupação mais cronológica, mais temporal, e ali eles deixam mais claro o contexto. Marcos e Lucas, nesta narrativa temporal dos eventos, explicam, meus irmãos, que dia Jesus realizou aquele milagre. É interessante que Jesus, ele tinha um costume fundamentado na lei de Deus e na boa tradição do seu povo, de não apenas ir ao templo nos tempos determinados pelo Senhor, mas também de em todo sábado se reunir numa casa de oração chamada sinagoga, e a palavra significa todos ajuntados em assembleia, para ali lerem a palavra de Deus, meditarem na palavra de Deus e louvarem ao Senhor cantando salmos. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, é dito que Jesus estava na sinagoga, como era o seu costume, no dia do Senhor. E é exatamente o que acontece depois, quando ele é expulso de Nazaré, sua cidade de criação, e agora ele se dirige para uma outra cidade, tornando aquela cidade a sede do seu ministério, a cidade de Cafarnaum. Em Marcos, no capítulo 1, verso 21, e também de igual modo em Lucas 4:31, é dito que Jesus estava na sinagoga no dia de sábado, e que naquele dia ele realizou estes milagres. Quando Jesus estava na sinagoga, nos conta Marcos e Lucas, ele pregava com poder e autoridade a palavra de Deus, em obediência à lei do Senhor. Era o dia de descansar no Senhor, de lembrar dos seus poderosos feitos, de reunir-se com o povo do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. E o nosso Senhor, que é o Senhor do sábado, ao se fazer homem, submeteu-se à lei de Deus, inclusive na questão da guarda do dia do Senhor. Pois a Bíblia nos diz que ele foi obediente em tudo, conforme está em Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5. A Bíblia nos declara que no tempo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele foi obediente em tudo e, a despeito de ser o Senhor do sábado, ele se fez obediente à guarda do sábado, do dia do Senhor, que nós sabemos que este dia hoje é o domingo, a partir da nova aliança. Desde pequenino ele ia à sinagoga para ouvir a palavra, e a Bíblia diz, e crescia Jesus em sabedoria, ouvindo a palavra, embora a sua mente fosse a mente divina, a própria sabedoria de Deus feito carne, a sua mente humana era alimentada e crescia em graça, na medida que em todos os dias do Senhor, ele assentava-se nos bancos da sinagoga e ouvia a palavra de Deus sendo lida, pregada e cantada. E quando ele se fez homem adulto, tornando-se então um mestre, Marcos e Lucas dizem que ele agora é um porta-voz da palavra, ele lê a lei, ele explica a palavra, ele lê os profetas, ele explica a mensagem, e o povo admirado, conforme a narrativa dos outros evangelhos, diziam: este tem poder, este tem autoridade no seu ensino. Até os demônios ficavam admirados do poder das palavras de Jesus, porque naquela oportunidade, momentos antes da cura da sogra de Pedro, na sinagoga pela manhã,
um endemoniado levantou-se no meio da congregação e, ao invés de falar coisas chulas, males que ele estava fazendo às pessoas, como estes supostos falsos exorcismos das igrejas neopentecostais, o endemoniado louvou o nome de Cristo. Ele diz: o que eu tenho contigo? Por que veio me incomodar, ó Santo de Deus? Foi isso que o demônio disse. Jesus então expulsa aquele demônio. Termina o momento de adoração na sinagoga e ele então vai fazer aquilo que é próprio no dia do Senhor. Além de adorar, ele vai descansar. Ele vai para a casa do apóstolo Pedro para descansar. Pois o descanso do corpo, o deixar de dedicarmos ao nosso lazer e aos nossos afazeres para recompormos nossa energia em comunhão com a nossa família, é um dever do sábado. Os evangelhos nos informam, meus irmãos, que Pedro residia em Cafarnaum porque ele estava ligado e dedicado ao seu ministério, envolvido em seu serviço como discípulo e apóstolo a Jesus. Mas percebam, ao contrário do que diz a igreja romana, Pedro não abandonou os laços familiares anteriores. João nos relata em João 1,44, que Pedro e seu irmão André, eles residiam na Galileia, na cidade de Betsaida. Mas agora, ao lermos o relato do Evangelho, Pedro está vivendo na cidade de Cafarnaum. E por quê? Porque conforme podemos ver no capítulo 4 de Mateus, no versículo 13, Cafarnaum era a cidade escolhida por Jesus para ser a sede do seu ministério na Galileia. Diz lá em Mateus 4,13, Jesus tinha sido expulso pelos cidadãos de Nazaré, ameaçado de apedrejamento, então ele passa a residir em Cafarnaum. Diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E por quê? Porque a profecia da Escritura tinha dito isto a respeito dele, conforme está no verso 14. Pedro então pega toda a sua família e vai morar em Cafarnaum. Ele serve a Jesus e não abandona os seus laços de família. Meus irmãos, se Pedro fosse o primeiro Papa, por que então a Igreja Católica proíbe o casamento dos padres, já que Pedro tinha uma sogra, já que Pedro era casado? Vejam que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,5, declara explicitamente que Pedro, por onde quer que ele ia, realizando o ministério público, mesmo após a ressurreição de Cristo, ele se fazia acompanhar de sua esposa, da companheira do seu ministério, da irmã que Deus colocou na vida dele para ajudá-lo em seu ministério. E Paulo declara: eu não me casei por uma opção, mas eu como apóstolo tenho esse direito, tal como Pedro e os demais. Este é o argumento bíblico em 1 Coríntios 9,5. Ao ponto da Bíblia dizer que a proibição do casamento é uma característica de doutrina maligna. Pois aqueles que servem ao Senhor devem sim estar dispostos até a perder o privilégio da família, se essa não aceitar a fé daquele que serve ao Senhor. Mas eles não podem negligenciar os laços familiares. De maneira nenhuma, isso é um pecado. Jesus então vai à casa daqueles discípulos, já que Pedro residia ali com sua esposa, com a sua sogra. A Bíblia não nos informa se Pedro teve filhos ou quantos filhos, mas também residia ali outro apóstolo de Jesus, o irmão de Pedro, André. E Jesus entra na casa de Pedro. Percebam, meus irmãos, Jesus esteve na sinagoga. Alguns comentaristas dizem que foi do caminho da sinagoga para a casa de Pedro que os líderes, os anciãos, os homens importantes da religião judaica chegaram até Jesus para interceder em favor do centurião romano e do seu servo. Aqueles anciãos intercederam pelo centurião, mas não convidaram Jesus para a casa deles. Já o centurião, um homem importante, um homem rico que tinha posses, ele convida Jesus, mas Jesus, ele
ou melhor dizendo, Jesus vai à casa dele, mas ele não se julga digno de receber a Jesus, e Jesus então abre mão de estar com aquele centurião. E agora ele se dirige à casa de Pedro, a casa de um homem simples, de um homem pobre, de um homem humilde, de um pescador, e ali ele busca acolhida para descansar. Uma casa também onde jazia uma senhora doente, uma mulher de cama. Segundo o comentarista Carson, provavelmente a sogra de Pedro estava acometida de malária, que era muito comum nos tempos de Jesus ali na Palestina. E nós sabemos que a malária, também chamada de febre terçã, causada por um protozoário, ela ataca as pessoas de 3 em 3 dias, enchendo-as de febre terrível, de tremores e até mesmo de delírios. E a família então sofria com aquela senhora que de dias em dias, 2 vezes por semana, ela era acamada, ela sofria terrivelmente. Jesus vai até ali, indo contra as tradições dos judeus, porque os judeus, ou os líderes judaicos, os rabinos, aconselhavam que se você não fosse parente de um doente, você não deveria se aproximar dele, nem tocá-lo, porque caso aquela pessoa viesse a falecer, ela te contaminaria cerimonialmente e o impossibilitaria de entrar no templo. Jesus não era alguém que cuidava daquela senhora. Portanto, entrar na casa de uma pessoa pobre, entrar na casa de uma idosa doente, não era recomendado pelos padrões da religião naqueles dias, mas é exatamente ali que Jesus foi pousar. Jesus, meus irmãos, demonstra quão amoroso e cheio de compaixão é o coração dele pelos pecadores, porque ele não apenas visitou aquela idosa doente, ele a tocou, ele a tomou pela mão e imediatamente ela foi curada. E o que Jesus quer demonstrar com esse tipo de cura? O mesmo que ocorreu no caso do leproso. A lei cerimonial judaica dizia que se alguém tocasse um leproso, a impureza cerimonial era transmitida, tornando aquele que o tocou impossibilitado de entrar na presença de Deus no culto, até que depois de alguns dias fosse provado que ele não estava contaminado com a lepra. Mas aquele que tocava o leproso, aquele que agora toca a senhora acamada e doente com febre, ele, ao tocar estes doentes, demonstra que o pecado evidenciado ou simbolizado pela enfermidade não pode tornar impuro ou macular a pureza de Jesus. Antes, meus irmãos, Jesus, se fazendo servo, ele, ao tocar no pecador, transmite sua pureza, sua virtude e sua graça. Jesus não apenas curou a mulher de seu mal, mas ele também a capacitou, conforme nós observamos no verso 15. Jesus tomou-a pela mão, a febre imediatamente a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Veja que aqui ocorre um milagre instantâneo e também capacitador, porque, meus irmãos, se Jesus entra em nossa vida, se Ele de fato toca em nós, purificando-nos do nosso pecado, levando-nos a reconhecer que nele todos os nossos pecados foram perdoados, isto é evidenciado pelo nosso serviço. Quem é perdoado, perdoa. Quem é servido, serve. Aquela mulher não podia servir Jesus com grandes dons. Ela não foi chamada ao ministério, ao apostolado, mas como uma discípula do Senhor, ela serviu com o que ela tinha, com a hospitalidade, e todos nós temos dons e talentos que podem ser colocados ao serviço de Jesus, servindo a Ele, a igreja dele e o nosso próximo. Ela passa a servir a Jesus, para que o Senhor pudesse então desfrutar, como o homem que se fez, do descanso sabático, do descanso do dia do Senhor. Continuando no verso 16,
Nós percebemos que Jesus restaura o seu povo, não apenas indo até os humildes, mas também destruindo a obra do diabo. A fama de Jesus, meus irmãos, era grandiosa. Por toda a Galileia, o nome de Jesus era conhecido, ao ponto de que no momento em que ele foi entregue para ser morto, o rei da Galileia, Herodes, estava curioso para conhecer quem era esse Jesus. Os irmãos devem se lembrar do relato do Evangelho. Antes dele ir à casa de Pedro, especificamente, lembrem-se, ele havia acabado de demonstrar poder na sua pregação e na libertação de um endemoniado na sinagoga. Muitas pessoas, diz o relato do Evangelho de Marcos e de Lucas, muitas pessoas ouviram falar disto. E agora os familiares traziam a Jesus doentes e pessoas que eram acometidas de enfermidades por causa de opressão maligna. Percebam, meus irmãos, que a Bíblia relaciona a enfermidade pelo menos a 3 tipos de causa. Nós podemos falar que toda enfermidade ou doença está intimamente relacionada com a queda, com o pecado que entrou no mundo pela queda dos nossos primeiros pais. Dos seguintes modos: em primeiro lugar, há enfermidades decorrentes de pecados que nós praticamos. Davi fala sobre isso no Salmo 32, verso 3, quando ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Tiago exorta a orarmos pelos enfermos da igreja, levá-los à confissão do seu pecado, porque se houverem cometido pecado e aquela enfermidade estiver relacionada ao pecado, a oração da fé levantará o doente, o enfermo. Mas nem todas as enfermidades que nos vêm são procedentes de pecados que nós diretamente praticamos. Há também uma relação indireta. Nós estamos sujeitos à miséria do pecado em nosso corpo, conforme está em 2 Coríntios 4,16, quando Paulo diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, a nossa alma, se renova de dia em dia. Mas também não podemos nos esquecer, meus irmãos, que há o caso de doenças cuja a causa é a ação de poderes das trevas, de espíritos demoníacos, e o Evangelho relata isto. Eu já vi casos de pessoas que tinham algumas enfermidades, problemas crônicos na coluna, dor de cabeça crônica, que ao se converterem foram curadas, mostrando com isso claramente que a causa daquelas enfermidades que acometiam o físico delas era uma causa espiritual. Portanto, mesmo que a ciência não possa explicar isso, porque demônio não pode ser observado em microscópio, estas coisas de fato são observadas na realidade prática, elas ocorrem e, mais do que isto, elas são testemunhadas pelo Evangelho. Lucas, que era médico, chega até a diferenciar, lá em Lucas no capítulo 4, dos versos 40 a 41, dizendo que Jesus ia impondo as mãos nos doentes e eles eram curados, e alguns eram curados por meio de exorcismo, da expulsão de demônios, que traziam aqueles males físicos. E Lucas faz esta observação por ser um médico. Então, aquelas pessoas que tinham parentes sofrendo com enfermidades, muitas delas enfermidades causadas por opressão maligna, por possessão demoníaca, elas ouviram falar daquele homem que havia sido libertado na sinagoga, e estas pessoas agora vão até a casa de Pedro, buscam socorro em Jesus, porque ele tem autoridade sobre os espíritos das trevas, para libertar o homem das garras do maligno. Trouxeram a Jesus muitos endemoniados e ele curou a todos os que estavam doentes. Mas percebam em que momento eles fazem isto, no versículo 16: chegada a tarde. Mateus registra a hora do dia, e conforme, de maneira mais específica, registram Marcos e Lucas. Por exemplo, em Marcos 1,32,
à tarde, ao cair do sol, no início da noite. Isto porque, meus irmãos, lembrem-se, era que dia da semana? O dia do Senhor. E após a reunião pública da sinagoga, mesmo aquelas pessoas sofredoras, sabendo o que Jesus tinha feito com o endemoniado dentro da sinagoga, eles esperaram até o término do descanso sabático para então levarem os seus parentes a Jesus. Porque era dever, e ainda é dever, de todo homem, depois do culto público, estar em sua casa, buscar o descanso do corpo e buscar, reunido em família, adorar a Deus em casa. Vejam que até os oprimidos do diabo sabiam disto, e os seus parentes eram fiéis à lei de Deus, e há tanta dificuldade no meio evangélico em nossos dias de entender essa verdade. Evangélicos que, saindo do culto pela manhã, já buscam o conforto de visitas sociais, de prazeres, de clubes, de descansos, de toda sorte de coisas, esquecendo-se que este dia é um dia de nos recolhermos à nossa casa, saindo apenas para aquilo que é necessário, ou então para o exercício da misericórdia, aqueles que carecem, como fez Jesus socorrendo a sogra de Pedro. Apenas após o término do descanso sabático é que as pessoas buscam a Jesus, porque, meus irmãos, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, e as pessoas vão a Jesus exatamente buscando nele alento e descanso. Mas percebam aqui o paradoxo, a mudança, porque aqueles que vão a Ele no fim do dia, entrada da noite, na hora do repouso, para buscar descanso, sabem que Ele trabalha por aqueles que confiam nele. Enquanto os oprimidos descansam em Jesus, sabendo que Ele pode libertá-los, Jesus trabalha nas horas da noite para desfazer as obras das trevas, porque foi para isso que Ele veio. O apóstolo João declara em João 3,8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para trabalhar por nós, meus irmãos, para que possamos encontrar verdadeiro alívio e descanso para nossa alma, e este alívio não pode ser encontrado nos lazeres do mundo, nos benefícios que a riqueza do mundo traz. Este alívio só é verdadeiramente encontrado no nosso sábado, Jesus. E Ele, com a sua autoridade, liberta os oprimidos do diabo. Mas vejam o modo como Ele faz o milagre. Embora Jesus tenha tocado aqueles doentes, conforme registra Lucas, impondo-lhe as mãos, Mateus não faz este registro. Mateus tão somente diz que ao exorcizar aqueles endemoniados, ao libertá-los daqueles demônios que causavam enfermidades sobre eles, Ele não os toca. Mateus não menciona que Jesus os tocasse, Ele usa meramente a sua palavra, tal como Ele fizera na cura do paralítico, servo do centurião. Somente a palavra de Deus, lembre-se disso, somente a palavra de Deus tem poder para nos libertar das tentações, das armadilhas e do agir de Satanás. Até mesmo nós crentes estamos sujeitos aos ataques do maligno. Lembrem-se, meus irmãos, um homem de Deus, temente ao Senhor, que andava com Jesus como o apóstolo Pedro, após ter sido movido pelo Espírito Santo para confessar a Jesus como Cristo, logo em seguida, Satanás lançou ideias em sua mente, ele cai na tentação e fala movido pelo diabo. Um crente de maneira nenhuma ficará possuído por Satanás. Isto a Bíblia nos ensina que é impossível, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Mas Satanás, conforme as Escrituras nos dizem, em Efésios 6, ele lança dardos inflamados em nossa mente, pensamentos sujos e malignos, pensamentos mundanos e de incredulidade, contrários à palavra de Deus, para que sejamos presas fáceis dos seus ardis, das suas armadilhas, desse terrível passarinheiro. Ele seduz e ele atrai.
Somente a palavra de Deus nos dá autoridade e poder para nos libertar do diabo e de suas tentações. Lembrem-se, meus irmãos, como Adão e Eva caíram na cilada do diabo, quando ele deturpou e desacreditou a palavra de Deus no Éden, e como Jesus venceu a tentação de Satanás. Ele lutou com a espada do Espírito, a palavra, e ele dizia: está escrito, está escrito. Lembrem-se disso, meus irmãos. Somente com o escudo da fé, que é a fé na palavra, somente com a espada do Espírito, que é a própria palavra, podemos vencer o diabo, podemos resistir os seus ataques, podemos permanecer firme no dia mau e não cair em tentação. É por isso que Mateus, inspirado por Deus, registra, conforme lemos aqui no verso 16, meramente com a palavra expeliu os espíritos. Lembre-se disso, apenas pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, o homem tem poder e armas para resistir a Satanás e para vencê-lo. Em terceiro lugar, no verso 17, Jesus restaura o seu povo, vindo aos humildes, como vimos nos versos 14 e 15, libertando o seu povo das garras e do poder do diabo pela sua palavra, como vimos no verso 16, e finalmente no verso 17, cumprindo a promessa de Deus de restaurar o seu povo eleito. Meus irmãos, a garantia da obra de Cristo, da perfeição e da consumação desta obra, está na promessa de Deus. Vejam que no milagre anterior, ao curar o paralítico simplesmente com a palavra do seu poder, sem precisar entrar na casa do centurião, o próprio Jesus explicou o que significava o milagre. Nos versos 10 a 12, e em especial nos versos 11 e 12, Jesus demonstra que o importante não era o milagre em si, mas aquilo que ele significava, aquilo para o que o milagre apontava. Ele disse que a cura de um gentio paralítico, a pedido de um outro gentio, era o sinal de que Deus cumpriria os seus propósitos, revelados desde o Gênesis, proclamados a Abraão, que em Cristo seriam abençoadas todas as famílias da terra, que ele alcançaria aqueles que estão no Ocidente e no Oriente, e os chamaria pela fé na pessoa do seu Filho a assentar-se à mesa da comunhão dos patriarcas que receberam a promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Era isto que significava a cura do paralítico gentio, do servo do centurião, que Deus tem um plano para as nações, que Deus tem um plano para alcançar os seus eleitos dentre todos os povos. Mas também, meus irmãos, Jesus explicou que mesmo os israelitas, chamados filhos do reino, no versículo 12, mesmo eles, se permanecessem endurecidos de coração, não crendo no poder e na autoridade de Jesus, e não obedecendo à palavra do Evangelho, eles permaneceriam debaixo dos seus pecados, continuariam como paralíticos espirituais, longe da graça, impossibilitados de salvarem a si mesmos por suas obras, e por isto seriam lançados fora do reino celestial, em trevas eternas. É assim que Jesus explica o milagre como um sinal. Mas agora, fechando esta sessão, é o Espírito Santo que nos explica o milagre, o Espírito revelador, o Espírito inspirador, que fala através do evangelista, ele que inspirou Isaías, ele inspira Mateus, ao dizer que ao realizar aquelas curas, ao curar a sogra de Pedro, ao curar e libertar os oprimidos do diabo, Jesus está cumprindo Isaías 52, 12 a 53, 12, o chamado cântico do servo sofredor do Senhor.
Meus irmãos, o que Mateus está fazendo aqui é uma interpretação do Antigo Testamento inaceitável ainda hoje para os rabinos, para os judeus. Os irmãos devem se lembrar que é exatamente este texto que lia o eunuco, enquanto voltava de Jerusalém para a sua terra na Etiópia. E Filipe, seguindo o carro, ouve ele lendo Isaías 53, e ele pergunta ao eunuco: você entende o que você está lendo? Ele diz: como eu vou entender se ninguém me explica? E ele convida Filipe: entre no meu carro. Filipe então passa a explicá-lo a partir da seguinte pergunta. O eunuco pergunta: o profeta está se referindo sobre ele mesmo? É o profeta Isaías o sofredor, que sofre por causa do seu testemunho, que diz: quem creu em nossa pregação? Ou ele está falando de outro? Porque, meus irmãos, segundo a interpretação judaica, de maneira nenhuma o servo sofredor poderia ser o Messias. Os judeus entendiam que o Messias viria como um novo Davi, conforme as profecias, mas em glória humana. Que o Messias seria um libertador político, sentado em seu corcel, com a sua espada na mão, destruindo os opressores romanos e estabelecendo o reino em Jerusalém. Eles esperavam uma libertação política e econômica, eles esperavam um reino dos céus na terra de Canaã, na Canaã humana e geográfica. Por isso eles interpretavam que Isaías 53 é um cântico de Isaías lamentando a respeito do seu próprio ministério profético. Mas aqui o Espírito Santo usa Mateus para dizer aquilo que todo cristão, do cristão mais pequenino na fé, ao mais versado em teologia, sabe que Isaías 53 é o Evangelho sendo pregado muitos séculos antes da vinda de Cristo. Isaías escreve como se ele estivesse contemplando a cruz e falando das agruras que sofreu o nosso Senhor pelos nossos pecados. Porque o libertador, filho de Davi, também é, segundo a profecia do Antigo Testamento, o servo humilde. Pois na vida e no ministério de Jesus, estas duas coisas, meus irmãos, elas se entrelaçam: sofrimento e autoridade, humilhação e poder. Este paradoxo santo do Deus que se fez carne, do eterno que veio habitar entre nós, é revelado também pelo fato de Jesus, sendo aquele que tem todo o poder e autoridade, ter se humilhado, se esvaziado, tomado a forma de servo, até a morte e morte de cruz. E por que isto, queridos irmãos? Porque quando Jesus usava a sua autoridade, o seu poder divino, lembrem-se, ele nunca fazia isto para sua própria glória e benefício. Este foi o teor das tentações de Satanás no deserto, que Jesus usasse o seu poder para materializar pães, transformando as pedras em alimento, a fim de satisfazer sua necessidade. Que Jesus usasse o seu poder para ser afamado e reconhecido pelos homens, pulando do pináculo do templo e sendo amparado, segurado pelos anjos. Que Jesus se dobrasse diante de Satanás para receber o poder do reino deste mundo. Mas Jesus se humilhou e só usou o seu poder e autoridade em favor do seu povo, para a nossa redenção, para sermos restaurados, nunca em favor de si mesmo. Isso evidencia, meus irmãos, que ele veio como servo para tocar os leprosos e doentes, para entrar nas casas humildes, para se envolver com os aflitos do seu povo e libertá-los. Ele veio não para realizar uma libertação política e econômica do jugo romano. Jesus não é um libertador político, nem um revolucionário, mas ele veio para nos libertar espiritualmente de um jugo pior do que de qualquer outro tirano, do jugo do pecado e da tirania de Satanás. Ele veio para libertar o seu povo dos pecados deles. É a mensagem da anunciação do anjo a José.
é a mensagem de Isaías, é a mensagem do Evangelho. E o texto da profecia de Isaías, como nós sabemos, fala exatamente a respeito disso, que Deus moeria o seu servo, e o Pai agradou-se de moê-lo, fazendo enfermar, tornando-o sofredor, para que com seu sofrimento o servo do Senhor pudesse redimir o seu povo, pudesse levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a fim de que pelas suas chagas fôssemos sarados. Ele carregou o pecado e as suas consequências na cruz. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus não levava apenas a ira de Deus sobre si no madeiro. Ele levava todos os elementos corruptores da morte. Ele levava a diabetes, ele levava o câncer, ele levava o Covid, ele levava os vírus, as bactérias, os parasitas. Toda a enfermidade foi levada sobre ele na cruz. É por isso que no céu não há doença, enfermidade, lágrima, choro ou sofrimento, porque ele levou na cruz. As curas que Cristo realizava, na verdade, são uma anunciação e uma antecipação da cruz. Ao realizar a cura e a libertação daqueles endemoniados, ele mostrava para aqueles que estavam ao lado dele e para nós que lemos o Evangelho: eu levarei as dores de todos vocês, todo o sofrimento, toda lágrima sobre o meu corpo na cruz. É o que nos diz Mateus ao apontar para o cumprimento da profecia nos feitos de Jesus, nos milagres de Jesus. Ele fez isto para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele nos libertou do pecado e dos seus efeitos, de modo que todas as curas que Jesus realizou durante o seu ministério podem ser entendidas não só como a manifestação do reino dele, mas também como frutos temporães da obra dele no Calvário. Eu quero terminar com as aplicações, e hoje eu tenho algumas aplicações a mais. Em primeiro lugar, meus irmãos, percebam que Jesus escolheu pousar na casa dos humildes, e não na casa dos opulentos, na casa das autoridades. Isto ensina um exemplo de compaixão e de misericórdia. Ensina-nos que, tal como Jesus, nós devemos também socorrer os pobres, os velhos e doentes. Estamos em um momento em que pessoas velhas, doentes, estão desamparadas, estão isoladas, mas nós somos chamados como servos de Jesus a socorrer estas pessoas, a consolá-las em suas angústias. Em segundo lugar, Jesus, como Senhor do sábado, demonstra que ao se fazer homem, se sujeitou à lei em nosso favor, por dois motivos. Em primeiro lugar, meus irmãos, para que ele fosse um sacrifício perfeito, que levasse sobre si na cruz os nossos pecados. Então ele foi obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Mas também, meus irmãos, lembrem-se, Jesus obedeceu para o nosso exemplo. E assim como era costume dele ir à casa do Senhor no dia do Senhor, assim como era costume dele descansar o seu corpo das fadigas da semana no dia do Senhor, exercer misericórdia e louvar a Deus, façamos o mesmo. Guardemos o dia do Senhor como Jesus o guardava. Ele é o modelo para nós e nós devemos ser imitadores dele, socorrendo os aflitos, exercendo misericórdia, descansando dos nossos afazeres, enfim, aprendendo a guardar o dia do Senhor como Deus quer, e Ele nos ensinou através do seu Filho. Em terceiro lugar, meus irmãos, vejam que a sogra de Pedro, tão logo foi curada, ela passou a servir a Jesus e a seus discípulos. Com isto, a palavra de Deus do Evangelho nos ensina que aqueles que fazem parte do povo de Deus, que receberam o milagre da conversão, estas pessoas, uma vez libertadas do pecado e do seu poder, devem servir a Jesus.
Todos nós temos dons, talentos, capacidades que podem ser levadas ao serviço de Cristo, ao serviço da igreja, ao serviço do irmão. Porque antes, outrora, nós éramos servos do pecado e andávamos segundo o curso do mundo, mas Jesus nos libertou do poder das trevas para que o sirvamos de todo o nosso coração. Cada um de nós, tal como fez a sogra de Pedro, deve servir a Jesus, servindo uns aos outros. Aquela senhora, meus irmãos, ela serviu com o que tinha, com a hospitalidade de sua casa humilde. E você, que já foi tocado por Jesus, que já foi convertido pela graça e pela compaixão, pelo amor do Senhor Jesus, como você pode servir a seus irmãos? Em quarto lugar, o pecado, meus irmãos, conforme o texto nos mostra, é um poder grande e terrível, porque ele torna as pessoas prisioneiras do diabo. Ela torna as pessoas vítimas do sofrimento, das enfermidades, da doença e de toda sorte de males e misérias. O pecado, como descreve Davi nos Salmos, faz o homem enfermar. Portanto, meus irmãos, com todo o amor pastoral, cuidado com o pecado. Ele pode parecer, num primeiro momento, prazeroso, pode parecer algo bom, mas ele vai crescer em sua vida e vai te destruir. Ele vai abrir brechas em sua vida para que você seja cegado pelo diabo, afaste-se de Deus e da comunhão bendita com o Senhor, esqueça-se da palavra e da oração e ande por caminhos que trarão consequências danosas. Portanto, não brinque com o pecado, recorra a Jesus para que Ele te liberte do pecado. Em quinto lugar, ainda sobre o pecado, meus irmãos, observe que quando Jesus curou a sogra de Pedro, Ele demonstra compaixão para com os humildes, amor para com os sofredores, e Ele toma aquela mulher pela mão e a cura. Já em relação à cura dos muitos oprimidos pelos demônios, pelos espíritos maus, Mateus descreve que Jesus os curou meramente pela sua palavra. Com isto, o Evangelho quer nos ensinar o poder da palavra para desfazer as obras do diabo. E embora não estejamos mais no reino das trevas, o diabo ainda pode intentar contra nós. Ele é o tentador, ele é o inimigo das nossas almas, e ele pode trazer prejuízos e grandes tristezas na vida dos homens de Deus. Lembrem-se, meus irmãos, que Satanás tentou Davi a levantar um censo. Isso trouxe morte ao povo de Israel. Portanto, meus irmãos, somente através da palavra de Cristo, do Evangelho, da obediência à palavra de Deus, por meio da fé em Jesus, cheios do poder do Espírito Santo, é que podemos desfazer as armadilhas do diabo e não cair nas garras dele. Saiba que ele é mais esperto do que qualquer um de nós, mas a palavra de Deus é que nos torna sábios. Não pense que apenas a oração, que também liberta o homem, vai ser suficiente, porque a Bíblia nos alerta que uma casa, uma vez limpa, ela se torna alvo de 7 espíritos malignos piores. E eu tenho visto muitos crentes que são aliviados por uma libertação momentânea, por oração, e depois a vida deles se torna pior, porque não obedecem à palavra. Portanto, lembre-se disso, a palavra do Senhor nos liberta. Obedeça a palavra. Em sexto lugar, Jesus pode, para demonstrar o seu poder e obra que Ele realizou na cruz, fazer maravilhas hoje, curar hoje, libertar os oprimidos do diabo hoje. Ele pode fazer isto, meus irmãos. No entanto, meus irmãos, não caiamos na mentira do evangelho triunfalista, que diz que já que Jesus levou nossas doenças e enfermidades sobre o seu corpo na cruz, o crente não pode adoecer, o crente não pode sofrer, o crente não pode passar por dificuldades ou percalços. Não é isto que a Bíblia ensina. Homens e mulheres de Deus piedosos na Escritura e na história sofreram e sofrem. Talvez você aqui é um servo de Deus e esteja sofrendo, mas saiba
que nossa esperança é que, se Jesus levou todo o nosso sofrimento na cruz, Ele nos dará a libertação deste sofrimento, não propriamente nesta vida, embora Ele possa nos dar alívio nesta vida, nos confortando com seu Espírito, mas Ele nos dará essa libertação nos céus. É ali que não haverá mais dor, nem enfermidade, nem sofrimento e nem mazelas, porque ali o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, se o Senhor tem permitido que você sofra em sua jornada, olhe para os céus e olhe para a cruz de Cristo, fitando seus olhos para estas duas direções. Deus te dará força para continuar a jornada. E por fim, em sétimo lugar, nós agora veremos de tomar a comunhão da mesa do Senhor. E estes singelos sinais, símbolos, o pão que simboliza o fato de nosso Senhor ter se feito homem e entregue o seu corpo na cruz por nós, o cálice, o vinho que simboliza a vida dele, o sangue dele derramado por nós. Estes singelos símbolos nos apontam para estas realidades que foram agora pregadas, as realidades do Evangelho. Pela morte de Cristo na cruz, Ele se fez homem, Ele derramou o seu sangue e Ele nos curou do pecado, do poder do pecado, e Ele haverá de nos curar da presença do pecado em nossa glorificação. Portanto, querido irmão, você que crê no Senhor Jesus, tome a ceia com um coração cheio de fé no poder dEle, que se ainda há pecados que te aprisionam, Ele tem poder para te libertar, porque foi isso que Ele veio fazer com a sua morte e com a sua vida. Corra até Ele, como fizeram as multidões, no cair da tarde, no dia do Senhor, e Ele te libertará. Amém.